Boa noite, irmãos, graça e paz. Estaremos encerrando a nossa minissérie, vamos dizer assim, né? Estamos 5 pregações a respeito dos 5 sentidos do ser humano em uma única direção. Uma série diferente, ideia do pastor André aí, o mais diferente dos pastores, mais criativo, vamos dizer assim, sem dúvida. E hoje estaremos encerrando com o 5º sentido. O sentido do olfato. E quando eu vi lá na ordem, né, que deram do olfato, eu falei, vixe, olfato. Bem para mim o olfato. Que aquele quando você olha é o que aparenta ser mais difícil. Como que o meu olfato eu vou conseguir linkar com uma pregação? Mas a Bíblia é tão completa que com certeza tem algo para nos ensinar nesse sentido também. Então, a ideia hoje aqui é que a gente reflita realmente em como todos os sentidos, mas hoje especialmente o olfato, pode nos levar a estar mais próximo de Deus e a cumprir o nosso objetivo aqui na Terra, que é de glorificar a Deus, como já foi falado. A gente já falou sobre tato, sobre paladar, sobre visão, sobre audição, e em todos eles a gente consegue entender o quê? Que os sentidos são um privilégio, são uma bênção de Deus dada a nós. Porque através dos sentidos, a gente consegue entender o que é esse mundo de uma maneira muito mais fácil. A gente consegue compreender muitas coisas, a gente consegue sentir muitas coisas, a gente consegue ter prazer em muitas coisas. E com o olfato não é diferente. Quem aqui nunca gostou, nunca sentiu prazer ao sentir aquele cheirinho de café quando você chega num local recém-preparado? Ou aquele cheirinho de um bolo no café da tarde, já diria a minha esposa, que é a fanática pelos bolos. Cheiros nos trazem prazer. Assim como cheiros também nos trazem, muitas vezes, repulsa. Algo que a gente quer longe, algo que a gente não quer chegar perto. Enfim, a palavra de Deus tem muito a nos ensinar também em como Deus nos beneficiou, nos presenteou com o olfato, e é isso que eu quero que a gente reflita nessa noite. Senhor, nesse momento, te peço que o Senhor esteja falando conosco através do Teu Espírito, Senhor, que o Senhor esteja livre a tocar no coração de cada um aqui, Senhor, que a gente possa realmente aprender mais sobre a Tua Palavra e principalmente aplicá-la em nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O cheiro em si, ele possui características marcantes, algumas características fortes. Por exemplo, o cheiro, através do olfato, muitas vezes você pode identificar alguma coisa, só pelo cheiro. Você pode, se você sente, como eu falei, o cheiro do café, o cheiro de um perfume, você consegue identificar. Você pode identificar uma pessoa através do cheiro do perfume que ela usa. Tem pessoas que usam o mesmo perfume a vida inteira e não trocam aquele perfume, é uma marca registrada daquela pessoa. E aquilo te traz uma identificação. Quando você sente aquele cheiro, você já pensa naquilo instantaneamente. Naquele mesmo instante já vem na sua mente a identificação daquela pessoa. Uma outra característica bem forte do cheiro é que ele se alastra com facilidade. É uma coisa que facilmente ela se espalha. Através do vento, através do ar. Ela se espalha e ela ganha proporções muito grandes muitas vezes. Vamos pensar aí num incêndio, por exemplo. O cheiro de fumaça, muitas vezes, ele chega a quilômetros de distância de onde está ocorrendo o incêndio. Você não está vendo o incêndio, você não está sabendo exatamente o que está acontecendo, mas você está sentindo aquele cheiro. Há uns meses atrás aqui, eu trabalho aqui perto, e pegou fogo numa loja de colchão aqui na frente da Lupapel, que a gente de São Caetano conhece. Foi um incêndio muito grande que teve ali na loja de colchão na frente da Lupapel. E eu trabalho aqui no quarteirão de cima. E começou um cheiro muito forte a entrar lá e a gente começou a se perguntar, nossa, o que está acontecendo? E a gente não sabia o que estava acontecendo, só que o cheiro chegou ali. Até que chegaram pessoas que nos avisaram o que estava acontecendo. Ou seja, o cheiro ele se espalha de uma forma muito fácil, sem você precisar de muita propagação. O cheiro ele alcança locais muito distantes. E como eu já falei, uma outra característica muito marcante do cheiro, dos odores, é que ele pode causar prazer e ele pode causar também repulsa.
as mulheres grávidas aí que já tiveram, as mulheres que já estiveram grávidas, tiveram as mães, a minha esposa, por exemplo, quando ela estava grávida, ela não podia sentir cheiro de temperos fortes. Ela sentia cheiros de temperos fortes quando ela estava cozinhando ou quando eu estava cozinhando, ela já ia direto para o banheiro vomitar. Tinha um tempero em específico que era o máximo, você não podia. Ela eliminou da nossa casa aquele tempero, porque esse tempero ela não podia chegar perto dele, porque senão ela vomitava. Ou seja, o cheiro também pode causar essa repulsa na gente, muitas vezes. Sem contar de todos os outros cheiros. Aí eu também morei aqui na Rua São Paulo, e ali perto ali da Guida Liberty, embaixo, tem uma fábrica que produz, se eu não me engano, tem várias lendas sobre essa fábrica, né? Que mata cachorro, que é com o osso do cachorro, que passa o caminhão pegando os cachorros que estão na rua, colocando dentro para fazer sabão. Mas, enfim, é uma fábrica que tem ali embaixo, que no fim das contas, eu acho que é sabão mesmo que ela produz, mas não é com cachorro, fiquem tranquilos. E que ela tinha, agora faz tempo que eu não passo lá, mas deve estar ainda, né? E sempre quando ela está produzindo, ela emite um cheiro horrível, que não dava para você ficar perto, tinha que fechar a janela, porque aquele cheiro invadia o local que você estava e causava muito mal aquele cheiro. E na Bíblia? A gente já conseguiu entender aqui que cheiro é muito marcante para a gente. E na Bíblia? Cheiro também é marcante. Cheiro também, quando ele é mencionado, o olfato na Bíblia, ele também é mencionado de forma muito marcante. E a primeira forma em que o olfato é mencionado na Bíblia, ela está estritamente relacionada com a adoração. A gente vai ver que em alguns versículos do Antigo Testamento, por exemplo, em Êxodo 37, 29, está escrito assim: fez ainda o óleo sagrado para unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. Ali era o óleo sagrado, que era usado para ungir a arca da aliança, ungir os materiais que ficavam no tabernáculo, usado para ungir os próprios sacerdotes, o sumo sacerdote, a família de Arão toda e seus descendentes foram ungidos com esse óleo, e era um óleo que era feito por perfumistas da época. O perfume, na época, ele era muito importante. Ele era usado como moeda de troca para muitas coisas, com muito valor. Ele era usado para você presentear outras pessoas muito importantes. O perfume ele era usado naquela época até mesmo para tratamento de saúde. E existe até hoje algumas linhas aí de tratamento de saúde, a aromoterapia, que usam os cheiros, usam os odores para tratar a nossa saúde. Então, ali em Levítico também, Levítico 17:6, vai falar que o sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, a entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Os sacrifícios eram feitos, a carne era queimada, a gordura era queimada, e quando subia aquele cheirinho de churrasco, era agradável ao Senhor, quando feito da maneira correta. E é aqui que a gente vai entrar. Então a gente vai ver que o primeiro contexto em que o odor é mencionado na Bíblia é estritamente relacionado à adoração. A adoração através do óleo da unção, a adoração através dos sacrifícios e também a adoração relacionada às nossas vidas. Romanos 12:1 fala que, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, se o sacrifício do Antigo Testamento, o sacrifício do tabernáculo, ele subia como aroma agradável ao Senhor, a gente vai ver Paulo falando que agora o sacrifício somos nós. Nós somos sacrifícios vivos diante de Deus e temos que ser sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Para quê? Para que o nosso aroma do nosso sacrifício seja agradável ao Senhor. Então a primeira pergunta que eu faço para nós como igreja, para nós como cristãos, é: será que Deus tem se agradado do nosso aroma como sacrifício vivo? Será que Deus tem realmente aprovado o cheiro do nosso sacrifício?
ou ele tem recusado, ou ele tem sentido repulsa ao nosso tipo de sacrifício, ao nosso tipo de vida, ao nosso tipo de conduta. A gente vai ver que a gente precisa ser um sacrifício vivo. E o que quer dizer que a gente precisa ser um sacrifício vivo? É claro, a gente precisa estar vivo, sim, mas além disso, a gente precisa estar em constante movimento. E o que é ser um cristão em constante movimento, irmãos? É o ser um cristão que glorifica a Deus em todas as áreas da sua vida. Não é ser um cristão que somente vem para a igreja, assiste o culto, canta um louvor, adora a Deus dentro do templo e quando sai daqui para fora, pronto, esquece, acabou. Um sacrifício vivo é um sacrifício que a gente viva uma vida de adoração completa. De nada adianta a gente louvar a Deus aqui e sair pela porta de fora e esquecer tudo que foi entoado, tudo que foi louvado. Louvor é uma parte da nossa vida de adoração apenas. A nossa vida de adoração ela tem que ser plena, ela precisa ser completa, para que ela possa ser agradável a Deus. Se a gente tem minimizado o nosso louvor, o nosso culto de adoração a Deus apenas para quando estamos aqui dentro, irmãos, o nosso aroma não tem sido agradável a Deus. Porque o que Ele espera de nós é a plenitude como cristãos. Ele espera de nós que a gente seja um sacrifício santo. Um sacrifício santo não é um sacrifício que não peca, irmãos, mas é um sacrifício que seja separado para Deus, separado para as obras de Deus e que lute constantemente contra o pecado. Será que nós temos lutado constantemente contra o pecado ao ponto de Deus receber o nosso louvor, o nosso sacrifício de forma agradável? Ou a gente já se acomodou com os nossos pecados e a gente fala, eu sou assim mesmo. Essa semana eu tive contato com uma pessoa em que ela está passando por uma fase difícil e ela simplesmente falou assim, a gente estava mais pessoas juntos, né? E ela avisou, eu estou passando por uma fase difícil, então, se eu for grosso com alguém, me desculpa, mas eu sou assim. Eu falei, tudo bem, foi legal ela ter avisado que ela está passando uma fase difícil, mas ela se acomodou com aquilo. Ela se acomodou com aquela forma de conduta dela. E não estava tentando lutar contra aquilo. Os nossos pecados, irmãos, eles vão nos levar, vão nos tentar a nos acomodarmos com ele. É natural, ele é prazeroso para a gente. E isso é o pecado de cada um aqui. Ele vai nos tentar a darmos espaço para ele, cultivarmos e muitas vezes falarmos, eu sou assim, não tenho o que fazer, perfeito, é só Jesus, então eu vou continuar desse jeito, não tem problema, e peço perdão. Isso não é ser um sacrifício santo, agradável a Deus. Você pode pecar, você vai pecar. Eu vou pecar, todos nós iremos pecar, mas nós não podemos nos acomodar com esse pecado. Nós precisamos viver uma constante luta contra o pecado, que vai ser ganha plenamente somente na eternidade, somente na glorificação. Mas esse tempo nosso aqui na terra precisa ser de luta. A gente não pode se acomodar, não importa quantos anos você tenha, desde que seja um adolescente, desde os juniores e crianças que estão lá atrás, mas dos que estão aqui presentes, não importa se você seja um adolescente de 13 anos ou uma pessoa da terceira idade, você precisa lutar contra o seu pecado. Não importa qual seja, para que você seja aceito como aroma agradável ao Senhor. É isso que Romanos traz para a gente, é isso que Paulo traz para a gente aqui. Sabe por quê? Porque da mesma forma como a gente tem, através da nossa adoração, a aprovação ao nosso aroma, a gente também vê na palavra de Deus a reprovação ao nosso aroma. Isaías 65, versículo 2 até o 5, vai dizer assim, o dia todo abri os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus caminhos, perversos e suas ideias distorcidas. O dia todo me insultam abertamente, ao adorarem os ídolos em seus jardins e queimarem incenso em seus altares. À noite andam no meio das sepulturas e consultam os mortos,
comem carne de porco e fazem ensopados com outros alimentos proibidos. Apesar disso, dizem uns aos outros: não se aproxime, pois vai me contaminar. Sou mais santo que você. Aí olha a declaração de Deus, no versículo 5. Essa gente é fedor em minhas narinas, fumaça irritante que nunca passa. Aquelas pessoas que aparentam fazer uma coisa e na realidade fazem outra, elas são fedor nas narinas de Deus. Essa declaração é de Deus para o povo de Israel, através do profeta Isaías. É forte? É forte. Mas essa é a reação de Deus diante de uma vida dupla. Essa é a reação de Deus diante de uma pessoa que se diz mais santa do que outras e, na verdade, não está se importando nem um pouco com a sua santidade. Como eu disse, irmãos, o problema não é você pecar. O problema é você se acostumar com esse pecado e, muitas vezes, fingir para os outros que você não peca. Não reconhecer que você peca. Esse é o problema. Nesse caso, você é fedor nas narinas de Deus como fumaça irritante, igual, como eu falei, de incêndio, que se alastra facilmente. Outro texto muito forte que mostra para a gente a reprovação de Deus é Malaquias, capítulo 1, versículos 6 ao 10. Se puder projetar esse, por favor, porque esse é mais forte que o do Isaías. Malaquias 1, do 6 ao 10, obrigado. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. É muito forte você ler isso. O que Deus está criticando aqui? Deus não está criticando o ritual do sacrifício, Deus está criticando a forma como aquele povo estava realizando o sacrifício. E sabe qual que era a forma que eles estavam realizando os sacrifícios? De qualquer jeito. Eles não estavam pegando a melhor ovelha, eles não estavam pegando a melhor ave, eles não estavam pegando a melhor colheita para sacrificar. Eles estavam pegando animais aleijados, animais impuros, animais que eles seriam descartados de qualquer maneira, não trariam lucro para ele e estavam indo oferecer a Deus somente por obrigação. Dentro do contexto que nós somos sacrifícios vivos diante de Deus, que tipo de sacrifício temos sido, irmãos? Temos sido sacrifícios de que Deus viraria para nós e falaria: ó, fecha a PIB de São Caetano. Fecha. Fecha, não precisa ter culto. É melhor que não tenha culto do que vocês oferecerem para mim esse tipo de sacrifício. É isso que Deus falou para o povo de Israel. Fecha, eu não quero mais sacrifício de vocês. É inútil o fogo que vocês acendem no meu altar. Isso é a reação de Deus diante de sacrifícios impuros. Diante de vidas duplas, diante de vidas impuras, que de uma forma estão adorando a Deus, da outra forma estão adorando ao mundo. Jesus deixa muito claro que é impossível que a gente adore a dois senhores. É fácil, irmãos? Não é fácil.
A gente precisa viver uma luta contínua contra o pecado. E o mais incrível é que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele sabe que a gente peca, Ele sabe que nós vamos cair, Ele sabe que nós vamos errar, mas quando Ele vê um coração contrito, Ele não recusa. Ele nos aceita desde que nós nos arrependemos. Nós somos aroma agradável ao Senhor, mesmo com os nossos pecados, se nós nos arrependemos. Esse é o diferencial do cristianismo para qualquer outra religião, irmãos. Para qualquer outra religião. O cristianismo é uma religião em que não importa como façamos, porque não é mérito nosso, Deus já nos amou. O que basta para nós é reconhecermos que a gente precisa desse Salvador para podermos ser aceitos como aroma agradável a Ele. Então, quando a gente olha esse texto forte, a gente pode pensar, nossa, mas eu não sou digno disso. Eu não sou digno de receber, de ser levado a Deus como um sacrifício. Ele vai olhar para mim, Ele vai ver os meus pecados, Ele vai ver o que eu faço quando eu não estou na igreja, Ele vai ver o que eu faço quando eu estou no trabalho, e Ele não vai me aceitar. Se fosse por você, irmão, Ele realmente não iria te aceitar. Não iria. Mas, pela graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz, Ele nos aceita da forma que somos, desde que nos arrependemos dos nossos pecados. É assim que nos transformamos em sacrifício santo e agradável a Deus, reconhecendo que somos necessitados da graça e misericórdia dEle. O segundo ponto que o olfato é relatado na Bíblia, dentro desse contexto, é relacionado à missão. A gente vai ver um texto muito interessante lá em 2 Coríntios 2. Eu vou ler esse texto na versão na NTLH, porque ele é um texto bem complexo e essa linguagem é um pouco mais traduzida para nós, de fácil entendimento, então eu vou ler nessa versão para que os irmãos acompanhem. 2 Coríntios 2, do 14 ao 17. Mas dou graças a Deus, porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou, e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Aqui Paulo está falando para a igreja em Corinto. Corinto era uma cidade que era muito difícil, era uma cidade muito globalizada, vamos dizer assim, para a época, porque ela tinha portos muito acessíveis e eram feitos muito comércio ali naquela cidade, então tinha muitos viajantes, e muitos viajantes causam muita devassidão. E ali era uma cidade realmente muito entregue aos pecados e aos diversos pecados que existiam na época e existem até hoje. E Paulo está ali tentando pregar o evangelho para aquela cidade, ele bate muito na tecla da santidade, mas aqui ele traz para a gente um contexto pós-guerra. O que ele está trazendo aqui para aqueles irmãos nessa carta, nessa passagem, é falando, no primeiro versículo aqui que eu li, no versículo 14, ele está falando assim, porque graças a Deus, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo. Olha que interessante. Primeira coisa que Paulo faz aqui é aquela imagem, a imagem daquele exército retornando após uma batalha para a sua cidade. Então ele está os generais estão entrando ali na frente do exército, quem já assistiu série de época já deve ter visto cenas como essa. Os generais estão entrando ali dentro da cidade, a cidade toda ovacionando eles pelas conquistas, e logo atrás do exército vem aqueles prisioneiros de guerra, amarrados, muitas vezes, por correntes, e normalmente eles entram ali de cabeça baixa, porque eles são prisioneiros do povo inimigo. E aqui Paulo traz para a gente um agradecimento a Deus
Porque diante de Deus, nós somos prisioneiros de guerra no triunfo de Cristo. Ou seja, o que Paulo está falando? Jesus está entrando na cidade. E após Jesus, nós somos os prisioneiros que estamos sendo levados por ele. E por que Paulo usa uma metáfora difícil até para a gente conseguir entender? Em outras passagens, ele também vai mencionar o prazer e o privilégio que é ser prisioneiro de Cristo. Em Romanos 6,16, por exemplo, ele fala: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Esse é só um dos versículos. Em diversos outros versículos, Paulo se coloca como prisioneiro de Cristo, como escravo de Cristo. Por quê? Porque, irmãos, nós éramos escravos do pecado. Nós não podíamos não pecar. Através da graça de Jesus, da morte de Jesus na cruz, nós nos tornamos escravos de Cristo, porque fomos comprados por um preço alto na cruz. E a partir do momento em que fomos comprados por Cristo, nos tornamos servos e devemos segui-lo e servi-lo para a sua honra e glória. Então, Paulo mostra para a gente o nosso lugar. Um lugar de humildade. Um lugar em que nós não somos os que entraremos à frente no triunfo. Porque não é graças a nós esse triunfo. O triunfo acontece graças a Cristo. E nós entramos atrás dele. Por quê? Porque é um privilégio servir a Cristo. E o Cristo que já nos prometeu a vitória eterna. Então, essa é a imagem que Paulo está trazendo para a gente. Então, a gente está entrando na cidade junto com Cristo como prisioneiro, e não prisioneiros de cabeça baixa, mas prisioneiros alegres, prisioneiros felizes, prisioneiros contentes de pertencerem ao Senhor Jesus. De pertencerem ao reino de Deus, de pertencerem a alguém que morreu e entregou-se na cruz por nós. Não é um sinônimo de prisão triste, de prisão negativa. É sim um sinônimo de prisão em que nós somos gratos a Deus por sermos comprados por Ele. E aí ele continua, e ele fala que nós somos o perfume de Cristo. Somos o perfume de Cristo que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Lembra que eu falei que o perfume, o cheiro, o odor, ele se espalha facilmente? Agora aqui nós somos considerados o perfume de Cristo. Nós somos aqueles que devemos nos espalhar de forma rápida, de forma ampla, de forma contagiante, para que alcancemos o máximo número de pessoas, para que outras pessoas possam também sentir o perfume de Cristo. Ou seja, a questão do olfato ela é estritamente ligada à missão. Nossa igreja é uma igreja missionária. A gente viu aqui exemplos de parcerias missionárias, exemplo de atividades missionárias, como o André falou, da atividade que tivemos ontem, de outras atividades, atividades que fazemos aí semanalmente em todos os ministérios da nossa igreja, os missionários que apoiamos fora da igreja. Isso é espalhar o perfume de Cristo. Isso é espalhar o bom perfume de Cristo. Não podemos estar em todos os lugares, mas podemos apoiar para que outras pessoas que estão dispostas, que estão capacitadas com dons missionários, possam ir no nosso lugar. Essa é a nossa missão. A nossa missão é espalhar isso de forma em que várias pessoas alcancem a isso. Só que olha que interessante. Esse perfume, ele é bom para alguns e ele é mau para outros. O versículo 16 vai falar: para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata. Mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Lembra que eu falei em que o perfume muitas vezes pode causar prazer e pode causar repulsa? É isso que acontece. Nós, como perfume de Cristo, somos enviados para alcançar outras pessoas e muitas vezes nós seremos rejeitados. Muitas vezes as pessoas terão repulsa de nós. Muitas vezes as pessoas vão olhar e vão falar assim: ah lá o crente vindo de novo. Muitas vezes as pessoas vão se esconder. E não tem problema.
está tudo bem. Porque mesmo com essas pessoas, nós estamos cumprindo o nosso propósito. Porque o nosso propósito, como perfume de Cristo, é levar o cheiro agradável para aqueles que estão se salvando ou o cheiro de morte para aqueles que não irão se salvar. Porque a Bíblia é muito clara. Só existe uma forma de viver a eternidade com Cristo. Se não for dessa forma, se não for aceitando, infelizmente, você viverá a eternidade no inferno. E isso é o que nós, quando pregamos o Evangelho, nós fazemos. No Guerreiro, semana passada, nós estávamos falando sobre a nossa responsabilidade de pregarmos o Evangelho. A lição em si falava sobre a responsabilidade de pregarmos o Evangelho para os nossos filhos, mas como a gente está num Guerreiro mais de jovem, que quase nenhum tem filho, a gente conseguiu ampliar essa responsabilidade de pregarmos o Evangelho para aqueles que estão próximos a nós. Assumir essa responsabilidade. A gente lançou o desafio ali, e aí? Quem você não tem salvo na sua família, próximo a você? Você já chegou, você já pregou o Evangelho para essa pessoa? Ou você somente com as suas ações? As ações são extremamente importantes e a gente chegou nessa conclusão. As ações, elas te validam a poder pregar aquele Evangelho. Não adianta nada você não agir como cristão e querer pregar o Evangelho. Eles vão olhar para as suas ações e não vão te aceitar. Não vão aceitar aquilo que você está falando. Mas as suas ações, elas não podem parar somente nas ações. A gente tem a responsabilidade de ir, de pregar, de falar, de espalhar esse bom perfume. Se as pessoas vão aceitar ou não, se elas vão usar esse cheiro como cheiro de vida ou como cheiro de morte, não cabe a nós. Quem faz isso é o Espírito Santo. O nosso papel é fazer com que esse cheiro chegue nas outras pessoas.